Boa tarde, estamos começando mais um Dialogando hoje, segunda-feira. Mais uma vez, obrigada pelas suas visualizações, compartilhamentos. Você que está sempre assistindo a Web TV, a Voz Católica, a igreja mais perto de você. E hoje nós convidamos uma pessoa muito especial, muito querida, a irmã Abigail dos Santos Moreira, que é responsável pela congregação das servas do Santíssimo Sacramento. Se você é de Juiz de Fora, você deve conhecer a sede que é no Cenáculo, né? O local tão bonito, tão privilegiado, né, irmã? Bom, em primeiro lugar, irmã Abigail, uma boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a você, simpatizante do canal Web TV da Catedral. Que bom receber. A senhora atualmente está residindo em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso. E é responsável pelos dois núcleos, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Isso. Muito trabalho, né, irmã? É verdade. E, assim, os desafios que a gente encontra hoje são muito grandes, né? Então, a gente ter que se dividir entre duas casas, assim, exige um pouco mais daquilo que seria o necessário se a gente vivesse num lugar só, né? Num lugar só. Bom, gostaria que a senhora falasse em Juiz de Fora. A congregação é responsável pelo Cenáculo, como eu já comentei com vocês, esquina da Itamar Franco com a Avenida Rio Branco, quem não conhece, Isso. Né? Mas quem não conhece pode ter a oportunidade de conhecer. Ela depois vai falar os horários, né, das missas, os horários que vocês têm nos encontros, principalmente a adoração ao Santíssimo, né? Certo. Eu queria que você me falasse como nasceu a congregação das servas do Santíssimo Sacramento. Bem, a congregação nasceu por uma ideia inspiradora de São Pedro Julião Aymar, um sacerdote francês, que ele teve um insight assim que o mistério da Eucaristia ainda não tinha um corpo, quer dizer, uma congregação exclusivamente devotada a este mistério de Cristo. Então ele queria formar um grupo de adoradores que vivesse unicamente para este fim, fazer da Eucaristia o centro de sua vida. E como poderia se resumir, se inteirar, como as pessoas poderiam, no caso, né, resumir essa história e se inteirar de tão vastos e profundo carisma? Cada congregação tem uma regra de vida, né, que seria um estatuto. E na nossa regra de vida diz que nós devemos viver por e para Cristo ressuscitado, presente e revelado pelo dom total de si mesmo. Né? E isso nós fazemos na nossa vida cotidiana, fazendo da Eucaristia o centro da nossa vida. Correto. E como vivê-lo? Como viver esse carisma? Nós fazemos das nossas casas, né, o centro eucarístico, com a exposição diária do Santíssimo Sacramento, tanto para a nossa formação interior, como para abrir espaço para aqueles que querem também conhecer a Eucaristia. Depois, na medida que nós vamos realizando a nossa missão, nós vamos também dando formação para as pessoas que se aproximam de nós, porque às vezes muitas pessoas participam da missa, mas não sabem o que significa tanta Eucaristia, né? Que é um Deus que você assume na comunhão e que leva para o seu dia a dia, né? E não é que tem a duração de 24 horas, mas aí cada 24 horas você pode renovar a sua fé nesse Cristo ressuscitado, presente e revelado na Eucaristia. E depois, como nós participamos na mesa da unidade, né, na mesa do altar, na mesa da palavra, então, através da evangelização, também fazemos uma catequese, nós acompanhamos alguns grupos que vêm rezar conosco. Então, são maneiras que nós temos de viver, né, o nosso carisma. Né? E quando viver esse carisma, irmã Abigail? Quando nós nos colocamos a serviço do outro. Né? Quando nós dispomos a nossa casa para receber as pessoas que venham nos visitar ou que venham em busca de formação. Por exemplo, hoje, segunda-feira, tem 2 grupos reunidos lá em casa. Um grupo que é propriamente da renovação carismática, e outro grupo que é devotado à Divina Misericórdia, que aí faz adoração na igreja. Então, a gente faz, nesse sentido, a vivência do nosso carisma. E quando, na celebração do sacrifício de Cristo, nós também entramos, né,
nesse processo de redenção, né? Porque eu acho que cada vez que eu participo desse sacramento de Cristo, eu me renovo e o mundo se renova, porque nós fazemos parte, né, de um conjunto, de um todo. E depois, quando nós partilhamos do corpo e do sangue do Senhor, nós nos tornamos também vítimas, né, digamos assim, para ser oferecidas ao Pai pela remissão, né, das outras pessoas, não digo dos pecadores, mas dos irmãos, né? Agora, por que vocês vivem esse carisma? Porque o nosso fundador, São Pedro Julião, ele quis que nós fizéssemos assim, com que a Eucaristia se tornasse mais vida na vida das pessoas. Então, aí é digamos assim, uma ponte que nós fazemos entre o sacrário, né, e a rua. O sacrário e a rua. Então, a gente vive, como dizer, e se alimenta, né, desse mistério para poder também se doar aos outros. E para quem? Para todos aqueles assim que ainda buscam, né, um sentido para a vida, para aqueles que se refugiam na Eucaristia, para aqueles que ainda querem conhecer melhor e mais a Deus. Porque se a gente não oferecer um espaço onde as pessoas possam verdadeiramente se encontrar, né, saber que Deus existe e que está ali à sua espera, então eles nunca vão ter assim oportunidades, né, de descobrir que o cenáculo, que a igreja, ou que a Eucaristia continua sendo fonte e ápice da vida cristã. Agora, eu gostaria que a senhora falasse sobre vocações. Como é que está a situação hoje das vocações para as irmãs? Olha, na igreja, hoje em si, a igreja está passando por um processo, né, de carência vocacional, e especialmente o ramo feminino, né? Porque o ramo masculino talvez tenha mais status, então ainda é bem frequentado, né, seminários. Mas a vida conventual, ela passa por essa crise que, por mim, eu penso que vem a partir da família, que a família já não tem aquela dedicação e aquela devoção, né, da mãe pegar no colo, ensinar a rezar, mostrar quem é Deus, né, levar na igreja. Então, tudo isso assim se torna um distanciamento, né, da mulher, da menina para a igreja. E depois, antigamente, as mocinhas não trabalhavam, né? O pai tinha ali da vigilância, né, sobre os olhos. Hoje não, a menina faz seus 18, 19 anos, já quer ter sua vida independente, porque também já foi criada numa infância independente, né, nas creches, assim por assim dizer. Então ela já tem necessidade do seu trabalho, do seu dinheiro, né? Então eu acho que isso, para elas, fez com que se afastassem, né, perdesse o foco da espiritualidade, né, que é tão necessária. Mas a gente vê que as consequências são desastrosas, né? Sim. Porque aí a jovem, a mulher, ela, como nós conversamos anteriormente, ela quer competir, né? Competir com o homem e acaba se expondo a riscos, né? A riscos que não acaso não ocorreria. Hoje, pela mudança comportamental, vamos colocar assim, né? Dentro hoje, do momento contemporâneo que a gente vive, vocês são mais procuradas pela vocação por mulheres de idade maior ou mais velhas do que as jovens? Mais maduras. As mais pessoas maduras. Que nos procuram são pessoas assim, mais maduras, né? Porque as jovens, porque não tem uma estrutura religiosa formada, então eles banalizam a espiritualidade. Existe, mas é muito raro, né? Então, hoje em dia, as congregações tradicionais, como a nossa, que já é centenária, quase bicentenária, então passa por essa carência. Mas, no entanto, essas novas comunidades, um tanto mais, digamos, extremos na penitência, né, no jejum, na oração, então, às vezes, eles têm mais vocações, né? Por exemplo, a Toca de Assis. Sim. Ou então os mosteiros, que são clausuras papais mesmo, que depois que entra não sai mais. Então é esse desafio. Eu queria que a senhora explicasse um pouco isso para os nossos internautas. A cláusula, você não sai mais, não pode visitar nem parentes? Não pode.
A clausura papal é realmente fechada. Então, podem conhecer aqui, né, várias comunidades carmelitas, beneditinas, por exemplo, que aí, depois que a jovem entra, não sai mais. Né? Nem depois que morre, porque ele já tem o cemitério próprio ali dentro do convento. Oração, né? Sim. Aí tem a vida cotidiana, né, de lavar, passar, cozinhar, né? Aí as mais jovens cuidam das mais velhas, que são doentes, idosas. E tem, fora disso, ainda tem o ciclo de orações, né? Sim. Que são 8, né, orações por dia, né? 8 horários, né, distribuídos durante o dia. E dependendo da congregação, a gente vê que vocês atuam também muito ainda nos hospitais, nas escolas, na parte assistencial. Aí depende, assim, da fundação. Tem fundadores, né, que desejou uma comunidade que se dedicasse à assistência social aos pobres, outros para a educação e outros para a saúde. E nós estamos fora desses 3 aí, porque nós somos de estilo contemplativo. Sim. Quer dizer, não somos enclausuradas, mas nós devemos viver só dentro da igreja. Podemos sair, mas a oração é a prioridade na nossa vida. Oração e contemplação. E a senhora estava falando de uma viagem recente, né, que a senhora fez, e vocês vão receber jovens, né? Parece que da Coreia. Vietnã. Desculpa, do Vietnã. Isso. A senhora poderia falar sobre isso? Então, porque como nós somos uma congregação, digamos, internacional, né, a nossa fundação é francesa e ramificada em muitos países do mundo, né, mas só que aqui na América Latina, só no Brasil. Então, pela carência de vocações e vendo a afluência de vocações que tem no Vietnã, então, como a congregação é internacional e a nossa casa geral é no Canadá, então vamos ter esse intercâmbio. Nós vamos receber 4 irmãs vietnamitas, só que aí tem um processo da enculturação, aprendizado da língua, né? E aí depois também visto, porque para sair do Vietnã para vir para o Brasil, o governo é comunista, então ele vai fiscalizar muito o que realmente as moças vão fazer aqui no Brasil, mas nós estamos contando com essas 4 jovens que sejam bem-vindas, né? Que sejam bem-vindas, isso mesmo, que né? sejam bem-vindas. Gostaria que a senhora falasse o dia a dia da sua congregação. Hoje são quantas irmãs? Hoje aqui no Brasil somos 24. Então, distribuídas tem 12 aqui e 12 lá, em Belo Horizonte, né? Então, aí o nosso dia a dia, assim, é bem corriqueiro. Então, a partir da manhã, nós temos a oração às 7 da manhã, depois temos a missa aberta ao público às 7h30. Os nossos capelães são orionitas, mas nós temos também a colaboração de outros padres, por exemplo, a missa do sábado, é o padre Davi José dos Reis. Nós temos também nas quintas-feiras, né, a missa que a gente chama da saúde, que também é com o padre Davi. Na segunda terça-feira do mês, vem o padre Pierre, que celebra a missa da misericórdia lá no cenáculo. E cotidianamente, às 7h30 da manhã, com os padres orionitas. Com um grande apoio do nosso arcebispo, Dom Gil. Muito, Dom Gil é uma pessoa que sempre clero, está né? ao nosso lado, sempre nas grandes celebrações. Por exemplo, a nossa festa máxima é a festa do Corpo de Deus, sempre que ele pode, que ele também tem uma agenda complicada, né? Ele preside lá em casa, está conosco, almoça conosco. Então, o Dom Gil é uma pessoa assim, excepcional no caminhar do nosso carisma. Ele está sempre presente, nos apoia muito. E nesses momentos de contemplação, fora esse trabalho que vocês têm algum trabalho de enclausulamento, tipo orações, só vocês? Sim, temos. Temos a gente chama de oração comunitária, né? Então, aí às 11 horas, 11h15, nós nos reunimos como comunidade, só as irmãs, para rezar o que a gente chama de hora média. E depois, às 5 da tarde, a gente volta para rezar vésperas. E depois ainda temos a adoração comunitária noturna. Porque antes, quando nós tínhamos muitas vocações, a gente fazia adoração perpétua, de dia e de noite, de dia e de noite. Mas hoje, com a escassez de vocações, então a gente estabelece 1 hora à noite, aí todas comparecem, né, quem pode, para a gente fazer a nossa adoração noturna comunitária. Aí o cenáculo já está fechado, a gente pode rezar mais relaxadamente, né, porque infelizmente pela
falta de segurança, Sim. a gente tem que rezar com um olho para frente e um olho para trás, Tem né? razão, Porque assim, hoje é difícil. foi difícil, né? Bom, eu vou pedir um breve intervalo e nós já voltamos, irmã Abigail. Ok, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta. É hora de você comprar seu apartamento Rezato pronto para morar. São 100 meses para você pagar com financiamento direto. Entrada de 20% na Avenida Rio Branco e no Granbury. Conheça também o Residencial Escandinávia, na Delfim Moreira 212. Na Rezato você encontra ótimas oportunidades para comprar o seu apartamento. Rezato, 38 anos, sem parar. Após um breve intervalo, retornamos com o nosso programa Dialogando, que vai ao ar todas segundas e quartas, aqui na nossa web TV A Voz Católica, a igreja mais perto de você. E a nossa convidada queridíssima, especial, a irmã Abigail dos Santos Moreira, que está conversando conosco, que ela coordena a congregação das Servas do Santíssimo Sacramento. E Juiz de Fora seria o cenáculo, que já é conhecido por muitos de nós, e quem não conhece vale a pena conhecer. É na Independência, antiga Independência, Avenida Itamar Franco, com a Avenida Rio Branco. Irmã, fala pra gente, é uma construção de muitos anos, parece que vocês vão comemorar 70 anos. Quando que chegaram as primeiras irmãs, como é que foi? Então, as 12 primeiras irmãs chegaram aqui em Juiz de Fora no dia 27 de dezembro de 1949. E elas foram acolhidas por Dom Justino Santana e pelo cônego Isnard da Gama, que depois foi capelão das irmãs até morrer. Depois que ele ficou ainda velhinho, que tinha dificuldade de andar, ele falou, não, vocês comeram as carnes, agora vão ter que roer os ossos. E, inclusive, quando ele morreu, Mônica, ele foi velado lá no cenáculo. Foi velado lá no cenáculo. Então, essas 12 irmãs chegaram e, tendo à frente, a irmã Emericiana Maria de Assis, né? Uma família muito conceituada aqui de Juiz de Fora, né? A família Assis. E se instalou na casa dela, né? Que chamava Solar Assis. Sim. Bem em frente à catedral ali, agora não tem mais, né, mas era o prédio ali. Aí elas ficaram ali até 1951,
Aí quando construiu a parte residencial do cenáculo que está ali, né, até hoje, com aquela capelinha, né, tanto é que tem aquele quadro tombado do Emeric Mercier lá, né, aqueles anjos do Apocalipse lá. Aí depois, em 58, é que foi inaugurada a Igreja Grande. E aí o cenáculo, aí a adoração passou a ser na igreja maior, né? E a capelinha ficou só para encontros pequenos, né? Ou então na Semana Santa, que a gente usa para adoração, tudo. Mas a gente comemora esses 70 anos que vamos dar abertura, é da chegada das irmãs. Que para nós a fundação é quando chega, 27 de novembro de dezembro de 49, né? Por isso que aí depois tem o dia 28, que é a festa de São João Evangelista. Então esse cenáculo é dedicado a São João Evangelista. Correto. O cenáculo. E quando as irmãs se instalavam ainda na casa no Solar Assis, eles colocaram a plaquinha, né? Venite, adoremos. Sim. Então, aí entre o povo se criou assim a expressão de dizer, vamos no Venite? Você foi no Venite? Isso. Então, eles chamavam, né, para adoração, né? Que aí o Dom Justino já convidava o povo para adoração, usando a frase do Evangelho, Jesus está aí, te espera, né? Como no Evangelho, quando Marta e Maria, né? Sim. Então, Marta falou para Maria, Jesus está lá e te espera. Então, aí, a partir daí começou, né, a adoração perpétua aqui em Juiz de Fora. E foi até nos anos 80, quando ainda tínhamos, né, pessoas, né, irmãs, né, capazes, né, com saúde, para fazer a adoração perpétua. Aí, depois disso, foi diminuindo. Bom, então vamos aproveitar que nós estamos no nosso canal da Web TV, com transmissão simultânea no Face, como também no nosso site, A Voz Católica, no Face a página da Voz Católica, e a senhora convidar as pessoas interessadas, as moças com acima de 18 anos, ou as senhoras já mais maduras, viúvas, ou às vezes nem tanto, independe da idade, que seja acima de 18 anos, para que conheça o trabalho e, quem sabe, conhecer e reconhecer uma vocação. Isso. Então, eu queria que a senhora convidasse. Então, você, né, que é jovem, ou que não é tão jovem, mas ainda procura um espaço para desenvolver aquela vida interior que você ainda tem. Porque o convento não é um lugar não é um refúgio dos pecadores, não é um refúgio problemático, mas pode ser um refúgio dos pecadores. Então, se você ainda busca um sentido para a sua vida, descobrir aqueles valores que você sabe que tem, mas não sabe por onde começar, pode nos procurar, vamos fazer uma entrevista, vamos conversar. O cenáculo está de portas abertas. O reino de Deus é muito grande e precisa de muitos operários. O teu ser, a tua vida vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas que ainda não têm possibilidade de conhecer a Cristo ressuscitado, presente e revelado na Eucaristia. Venha nos conhecer, procure, vai ter nosso telefone lá, né? Sim, mas a senhora pode falar. Procure-nos pelo telefone, né? Quem é de Juiz de Fora, 3212-1224. Quem não é de Juiz de Fora, acrescente o DDD 32. Então, é um número muito fácil de se gravar. DDD 32, depois 3212-1224. E você, desculpa, irmã Abigail, e vocês vão ter a oportunidade de conferir um e-mail, o telefone, no banner que fica do lado direito do vídeo em destaque da nossa Web TV. Ali você vai encontrar o telefone e o e-mail para contato. E a gente é sempre bom lembrar a grande participação da mulher na vida sacerdotal. Vamos colocar na vida eclesiástica. Sim. A mulher sempre foi muito importante. Vamos falar de Maria, né? Isso. Nós estamos no ano mariano, né? Então eu queria que a senhora falasse isso, essa mensagem para os nossos internautas. Isso, porque Jesus, ele sempre foi acompanhado de mulheres. Inclusive, as mulheres que sustentavam o apostolado dele, né? Susana, a mulher de Cusa, toda na Bíblia você pode ver. E hoje em dia ainda, né, temos ainda a presença rica da mulher, né? E Maria é essa protagonista, né, da vida de fé. Foi ela que primeiro acreditou, né, no projeto de Deus, assumiu Jesus, né, desde o seu ventre até a entrega na cruz, e depois no cenáculo ela foi a mulher igreja que orientou os discípulos, os apóstolos, a permanecerem firmes na fé,
porque ela creu na ressurreição e na missão que o Espírito Santo delegava a cada um daqueles homens que estavam medrosos, reunidos no cenáculo. Isso mesmo. Então, a mulher sempre participou tão ativamente da vida eclesiástica, da vida da igreja. Bom, vale o convite que a senhora deixou, as pessoas interessadas, por favor, entrar em contato. E como nós estávamos conversando antes da entrevista, após a senhora ter entrado, né, na congregação, a senhora teve várias oportunidades de fazer viagens eclesiásticas, viagens para a igreja. Sim. Não é isso? Sim, a missão. Nós estávamos falando de várias missões. Então, como é importante se sentir importante podendo ajudar alguém. E viver uma liberdade, né? Porque a palavra liberdade implica responsabilidade. Sim. Às vezes a mulher, a jovem, pensa assim, eu vou entrar no convento, eu perco a minha liberdade. Mas depende do tipo de liberdade que ela quer. É verdade. Eu acho assim, que uma mulher conscienciosa, que se valoriza, que se ama e que sabe o seu papel na sociedade, na igreja, então ela vai viver uma liberdade que é essa que eu tenho. Com né? responsabilidade. Com responsabilidade. Ganho muito, né? Quantas experiências de vida eu já ganhei, né? Renunciei a alguma coisa. Porque na vida você não pode ter tudo ao mesmo tempo, verdade. né? Você pode querer, por exemplo, o colo da mãe. O colo da mãe é gostoso, mas se a mãe fica com o neném no colo o tempo todo, ela nunca vai aprender a andar. É verdade. Então a nossa vida espiritual tem o mesmo contexto. Você tem que trocar uma coisa pela outra, vai trocando uma coisa pela outra, né? E a partir do momento que você se encontra consigo mesmo, você é feliz em qualquer lugar que você estiver. Né? Eu não vou precisar me casar para ser feliz. Quantas pessoas são infelizes no casamento? É verdade. E eu, no entanto, eu sou feliz na minha vida religiosa. Né? Eu acho verdade. assim, as pessoas falam, a senhora, desculpa falar, mas a senhora é tão alegre, parece que a senhora brilha. Eu falei, mas não é porque eu tenho Deus comigo e esse Deus é tudo, o que eu busquei na minha vida. Então, assim, que a partir do momento que a pessoa se encontra naquilo que é o seu princípio fundamental, que é o Deus que nos criou, então sim, ela vai ser feliz, em qualquer espaço. Quem está mandando um grande abraço para a senhora é a fisioterapeuta Kênia. Ai, muito obrigada. Ela está nos assistindo, se a senhora quiser mandar um beijo para ela. Kênia, muito obrigada. Você foi essa ponte que me trouxe até aqui para a gente fazer essa divulgação. Sucesso para você. Um beijo. Um beijo, Kênia. Muito obrigada. Você sempre participando conosco aqui da Voz Católica. E lembrando do excelente trabalho que ela desenvolve aqui na fisioterapia todas as segundas e quartas. Gente, vale a pena conferir. Isso. Bom, infelizmente, irmã Abigail, o nosso tempo terminou, mas gostaria já de registrar um convite para que a senhora retorne sempre que vem a Juiz de Fora. Obrigada. Para a gente bater esse papo gostoso, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre as vocações, a espontaneidade de uma vocação. Isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você que está nos ouvindo e conto com a sua presença no cenáculo, ao menos para visitar Jesus. Muito obrigada. E para você, uma boa tarde e até quarta-feira, porque nós temos um encontro marcado a partir das 4 horas da tarde, aqui na Web TV A Voz Católica, a igreja mais perto de você.